Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, né? Com essa loucura dessa pandemia. Mas vamos lá, olha só. Aqui nós temos a ficha técnica representada dentro do Excel com todos os seus conceitos, tá? Então a coluna A e a coluna B, ela vai se tratar aí da ficha operacional. Lembrando que é necessário colocar o modo de preparo e a imagem do prato para que isso se torne a ficha operacional. Automaticamente é necessário que faça isso em outro arquivo, de preferência no Word, por exemplo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho os dados iniciais. Então a receita é o arroz branco, a categoria é o prato principal, né? É a receita base de um arroz carreteiro, por exemplo, tá? E eu tenho aqui o rendimento da receita, que seria a soma do peso líquido vezes o fator de cocção, que nesse caso dessa receita a gente não trabalha o fator de cocção aqui, certo? A gente trabalha sempre aqui embaixo, ó, no PL, tá? Eu estou dizendo que eu vou servir 200 gramas de porção, ou seja, 200 gramas de arroz em cada marmita que eu for montar, beleza? Na elaboração de cardápio, ou no prato que eu for montar, certo? Mas eu posso dizer também que eu quero usar o arroz todo, por exemplo, em um self-service. Então, ó, uma receita vai dar uma porção, mas eu quero colocar em porções individuais, então 200 gramas, tá? Aqui eu vou colocar os ingredientes, certo? Na ficha operacional que eu uso na receita. Aqui eu vou transformar tudo em quilograma, tá? Eu vou colocar aqui tudo descrito em quilograma. Então eu tenho aqui, ó, peso bruto, certo? Tem aqui arroz, alho, os ingredientes, né? Correspondente, sal, óleo e água. Peso líquido eu vou repetir porque eu não tenho pré-preparo, né? Na mise en place aqui do arroz a gente não perde nada, certo? Então eu tenho o alho, tenho o óleo, né? Tem o sal, tem a água. E a água aqui, como eu entrei com 2 litros de água, aqui eu vou ter 1 litro no final, certo? No peso líquido, porque o arroz vai absorver 1 litro de água e o restante vai evaporar durante o processo de cocção. Então você tem aí o dobro do peso final aí do arroz, não de todos os ingredientes, tá? Do arroz, que é o arroz que absorve. Então eu vou ter 2,160 kg de arroz pronto, tá? Utilizando aí o conceito de fator de cocção. Então aqui eu trabalhei o conceito aqui, ó, no fator de correção, não lá em cima na tabela. Porque se eu colocar 2 aqui no FA, ó, 2, certo? FCY, quer dizer, olha lá, então ele vai multiplicar aqui, aqui vai dar errado, vai dar 2 vezes mais o resultado final que seria do arroz. Então eu coloco 1 aqui, de fator de cocção como 1, beleza? E trabalho essa absorção de água aqui entre o peso bruto e o peso líquido durante o processo de cocção, tá? Porque senão se você fizer o contrário, se eu colocar 2 aqui, ó, 2 aqui, e utilizar o fator de cocção aqui como 2, tá? Eu vou ter que mudar o conceito aonde? Eu tenho que mudar o conceito aqui, ó. Aqui eu vou ter que dividir por 2 e não multiplicar, certo? Que dê certo, olha lá. Então vai dar 1,580. Mesmo assim, ele está multiplicando por 2 o alho que não vai absorver. Ele está multiplicando por 2 ali o sal que não vai absorver. Está multiplicando o óleo por 2 também que não vai absorver água. Pelo contrário, né? Então, para ficar mais justinho, mais certinho aí, a gente coloca 1 aqui, certo? E aqui, ó, a gente vai colocar vezes o fator de cocção, tá? Aí ele tem que dar o resultado final aqui. Aqui a gente vai botar 1.000, né? 1 kg, né? E lá vai dar 260. Beleza? Compreendido esse raciocínio? Vamos para frente. Então, olha só. Aqui, né, a gente tem a questão do número de clientes, que eu posso entender o número de pessoas que eu vou servir para calcular o estoque. Então, estou dizendo que eu vou servir 10,8 pessoas. Mas aí eu sei que eu não posso servir 10,8, né? O número tem que ser um pouco mais exato. Então, eu vou servir 11 pessoas. Certo? Então, para produzir essa receita aqui para 11 pessoas, o meu estoque ele vai calcular automaticamente aqui, ó. Então, eu tenho que colocar 1,19 kg na panela, tá? De arroz e 1,19 kg de água. Aí eu vou conseguir arredondar ali o peso, né? A tabela ela vai balancear a receita no sentido que você consegue produzir para 11 pessoas. Então, essa porção aqui de 10,8 ela não vai existir mais, ela vai ser 11 pessoas. Eu vou trabalhar pelo estoque e não pela receita inicial. Isso serve para compra, serve para passar orçamento, né, para precificar, facilita muito, né? O per capita bruto e per capita líquido é a quantidade de insumo que vai dentro da receita baseado pelo peso bruto e baseado pelo peso líquido. Tá? O custo por porção é quanto custa
92 gramas de arroz dentro dessa receita, certo? Então ele vai me dar o custo aqui, ó, individual. E aí daqui vai gerar para mim o custo de uma porção, ou seja, 200 gramas vai sair a 48 centavos, tá? No caso dessa receita aqui. Aí o custo por quilo é quanto você adquire o produto ali quando você compra no mercado em quilos. Então fica ligado, porque muitas vezes você compra o produto em 200 gramas, em 300, em 400, e aí você tem que transformar, fazer a regrinha de 3 para achar quanto é que custa um quilo do produto, tá? Custo total é quanto eu usei na receita para produzir ali a receita inteira e não a porção, certo? Então a receita inteira ela está saindo 5,22, uma porção 48 centavos, tá? E lá embaixo eu tenho uma outra informação aqui no final do custo total, o custo do quilo do produto pronto para mim, ó, certo? Por que está mais barato aqui? Porque no caso do custo do quilo do produto pronto, além dessa receita aqui, né, também ela não render 1 quilo certinho, né, está rendendo 2,160, né? Então aqui, ó, ele está me dando justamente a divisão, certo? De 1 quilo, quanto aqui custa 1 quilo para mim, tá? Lembrando que o arroz, ele absorve, né? Então aqui eu posso, vamos olhar aqui, é esse dividido pelo B5. Vamos ver qual que é o B5 lá, que está lá em cima, ó. B5. A gente vai pelo endereço da célula, né? Achar qual que é o B5, ó. Coluna B, ó, 5. É isso aqui, ó, tá vendo, ó? 260, ou seja, é o rendimento da receita, né? Eu tenho, ó, o custo total, né, ó. Aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Eu tenho o custo total dividido pelo B5 vezes 1000, porque a tabela está em gramas, né? Senão acaba ficando aí, como eu transformei em dinheiro, acaba ficando o número errado. Beleza? Então 2,42 aqui, certo? Lembrando que o arroz ele absorve, né? Então se você quiser aí, depois dividir por 2 também, no caso aí do fator de cocção, fica mais em conta ainda, tá? Ou seja, 200 gramas vai sair a 24 centavos, certo? Se eu dividir por 2 por causa do fator de cocção que ele vai render para mim, tá? Mas aqui eu estou trabalhando direto, então já estou dizendo que ele rendeu 260, então eu não vou trabalhar nesse sentido, eu quero ganhar mais dinheiro, certo? Espero que vocês tenham entendido aí o raciocínio. Bom, vamos lá. Aí eu vou precificar agora. Então essa tabela me dá também uma precificação, né? Então o preço de venda da receita inteira, eu estou trabalhando com o índice multiplicador 3, certo? Olha lá, 3, ó. Por quê? Porque eu estou multiplicando aqui por 3 e ele está dizendo que 5,22 vezes 3 vai dar 15,66 e que o custo da mercadoria vendida representa 33% do preço sugerido de venda, ou seja, dentro do CMV, tá? Mas em relação a isso, eu estou fazendo aqui também na porção, ou seja, 1,45. Olha lá, vamos observar? Ó, é 4, que é o custo da porção, vezes 3, certo? Que representa 33% do preço sugerido de venda, tá? Mas eu quero colocar também aqui um percentual de lucro. Então, em cima do CMV 33, o índice multiplicador 3, eu coloco um percentual de lucro, 12. Um exemplo, tá? A tabela vai dizer que vai estar... essa porção de arroz vai contribuir com 17 centavos, né, para o meu lucro líquido. Não é lucro total, né, galera? Não é faturamento. Então, é uma contribuição, é margem de contribuição no lucro líquido de 17 centavos, tá? E eu vou vender ele por 1,62 e vai custar 1,62 aí, se eu fosse vender direto ao cliente, tá? Se eu fosse fazer uma precificação dentro de um prato, né, o que entra para mim lá é o preço do quilo do produto que eu produzo para mim, certo? Então, na hora de compor um prato, eu vou colocar aqui 2,42 no quilo do arroz pronto, certo? Na hora de compor um prato ali. No caso ali está um arroz carreteiro, tá? E aqui eu tenho na coluna M, eu tenho aqui, ó, a percentual de produto mais caro dentro da receita, certo? Então, quando você olha aqui essa coluna, você entende que o arroz é o produto mais caro, porque é o que eu uso em maior quantidade, que tem um valor não tão grande, igual esse outro aqui que é R$10, ó, que seria o alho, tá vendo? Ó? Mas eu uso em maior quantidade. Se fosse o inverso, eu usasse 1 kg de alho e 10 gramas de arroz, né? Aí seria o contrário. Então eu teria aí o alho como o ingrediente mais caro na receita. Isso serve para você interpretar onde você tem que comprar mais barato, ou se você consegue mexer na sua ficha técnica em relação ao per capita. Por exemplo, eu posso diminuir aqui, ó, em vez de botar 1000, eu posso botar 700. É um exemplo, tá, gente? Então lá, 700. Quando eu substituo aqui por 700,
Aí automaticamente aqui vai mudar. Ó. Então eu estava 77, foi para 70, tá vendo? 70%. Tá? Então é isso que eu estou falando. Quando a gente trabalha ali nessa composição do preço de venda, em relação ao percentual, a interpretação que a gente tem é de qual produto que a gente consegue comprar mais barato, diminuir, mexer no per capita para poder melhorar ali o preço sugerido de venda, tá? Automaticamente ele vai mudar tudo aqui, beleza? Aqui tem uma outra informação que eu coloquei aqui que ela está avulsa, né? Não tem nada falando sobre ela. Mas só foi uma projeção de venda. Então, por exemplo, se eu vender 100 arroz desse aqui, eu vou ter um faturamento de 522,16, tá? Esse aqui, vamos olhar. 100, olha lá, vezes... Ó, isso aqui dá receita, tá? 100 vezes 5,22. Então, beleza. E aí vai sobrar para mim, ó, vamos olhar aqui qual que é essa... Olha lá, vai sobrar para mim, olha lá. Certo? 100 vezes 17, no caso, né? 17 vai dar 17,41 aqui, que seria você iria utilizar como contribuição de lucro líquido, beleza? Isso fazendo a conta direta aqui, ó, tá? Bom, outra coisa que é importante é o modo de preparo, certo? Então, o modo de preparo, você vai mexer aqui, ó. Aí você vai ver que tem um comentário. Nesse comentário, você clica em editar, ou então você vem aqui, exibir, né, revisão, certo? E vem aqui, ó, editar comentário, tá? Você pode excluir novo comentário ou editar, né? No caso aqui do meu Excel, tem a opção de editar bem aqui, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o modo de preparo do arroz, certo? Então vem aqui, ó, nacarar o arroz, né? Nacarar o arroz, refogar, lembrando que refogar o arroz, que é sucinto, tá? O arroz e adicionar o sal. Adicionar o sal. Pronto, deixar ferver e abaixar o fogo. Pronto, esperar secar. Modo de preparo rápido aqui é sucinto, beleza, galera? Sem muitos detalhes, porque a gente vai utilizar como modo de preparo da ficha operacional também. Então, sai daqui, eu copio e jogo na ficha operacional depois. E aí, coloca a imagem do prato. Vai lá na internet, eu tiro uma foto do seu prato, cola aqui dentro do Excel e aí formata para ficar do tamanho do quadradinho aqui. Beleza? Nesse sentido, a gente consegue trabalhar a ficha técnica e os conceitos dentro do Excel. É isso aí, galerinha. Esse é o videozinho para vocês. Espero que ajude vocês aí na compreensão e no preenchimento dessa ficha que eu enviei para vocês, tá? Grande abraço, até logo.